Oi, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Luli e esse aqui é o lugar onde eu dou uma surtada de vez em quando e compartilho conversas que eu tive pra ver se elas fazem sentido pra você também. Você tá com tempo? Então, pega aí o que você quer beber, pega uma cerveja que o Bolsonaro tá em prisão domiciliar. Vamos conversar, tudo bom? Então, esses dias, nossa, a câmera tá bem, né, bem abaixo, assim. Hoje vai ser uma conversa meio intimista, tudo bem? É, Ai, Jesus, tá, vamos lá. Então, esses dias eu tive uma conversa com uma amiga minha e. E aí eu fiquei pensando nela durante muito tempo depois, sabe? No caso, a gente tava falando sobre como às vezes a gente se sente, tipo, muito insegura pra fazer coisas. E coisas que. E não são, tipo, coisas tipo, eu quero ir ali na padaria, sabe? Tipo, não. São coisas grandes que a gente julga que, tipo, são coisas que vão virar pontos-chave na nossa vida, sabe? Tipo, plots e tal. E aí ela tava comentando comigo que ela tava, tipo, meio insegura em relação a uma entrevista de emprego e tudo mais. E a gente ficou compartilhando, tipo, inseguranças em relação a entrevistas de emprego. Porque a gente sempre fica meio insegura, porque a gente sempre quer muito isso, né? Tipo, eu quero muito esse emprego, ou eu quero muito um emprego. Então, tipo, qualquer emprego parece ser uma coisa incrível. Ou no caso, tipo, uma oportunidade pra eu poder, sei lá, sair desse outro emprego que eu não quero, ou então, tipo, finalmente ter um emprego numa área que eu curta, e etc, 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 etc. E aí, ela tava, tipo, me expondo essa insegurança de, na verdade, ela não ter como se sustentar ali caso ela passasse, sabe? Então ela tava tipo, ai meu Deus, o que que eu faço? Tipo, o que vai acontecer? Não sei o que, nananã. E aí eu virei pra ela e falei assim, amiga, porque eu tinha visto um vídeo que falou isso pra mim e eu resolvi repassar, né? Então, assim, não sou necessariamente eu que tô tirando isso da minha cachola. Foi uma mona que fez um vídeo falando isso. Eu não vou lembrar quem é agora, porque a gente faz doom scrolling, né? Tipo, fica lá 3 horas no Instagram, nos Reels, vendo e tal. E então eu não vou lembrar quem é. Mona, se um dia você ver isso aqui, saiba que é você. É você, amiga. E aí ela falou, tipo, é claro que você, tipo, sempre vai achar que você não tá preparada pras coisas. Porque a gente realmente nunca tá, sabe? A gente sente que a gente sabe fazer uma coisa ou outra, mas a gente sempre tá aprendendo no caminho, sabe? Principalmente quando se trata, tipo, de dinâmicas de empresa e afins. Essa coisa da dinâmica de empresa é eu que botei, tá? eu que tô falando. Tipo, por exemplo, quando eu tive meu primeiro emprego, eu trabalhei, tipo, numa fábrica de troféus. E aí, eu não sabia nada de nada. Foi, tipo, meu primeiro emprego da vida, assim. E foi péssimo. Tipo, eu fui uma péssima funcionária, sabe? Em muitos momentos. Eu não sabia fazer nada. E aí eu fui aprendendo com o tempo. Então, tipo assim, se eu continuasse lá, hoje, eu saberia muito mais coisa. Porque eu teria aprendido muito mais coisa, certo? Né? Tipo, eu teria, sei lá, me tornado, por exemplo, tipo, a minha gerente, sabe? Que sabia muita coisa e que tava lá há um tempo já e tal, e sabia muito bem como a empresa funcionava, etc, etc, etc. E, tipo assim, isso vale pra muitas coisas, sabe? Por exemplo, isso vale pra... eu muito improvisei isso aqui, né? Bom, enfim, espero que o áudio esteja ok, porque eu fui ligar no tablet, que tem uma câmera bem melhor do que o meu celular, e aí o meu microfone, por alguma razão, resolveu que ele não ia funcionar no tablet. Então, tudo bem, eu tô respeitando o momento dele. E se em algum momento ele quiser funcionar no tablet, vai ser ótimo. Porque eu realmente gosto mais dessa resolução dessa câmera. Mas enfim, E tipo assim, como eu tava dizendo, isso vale pra muitas outras coisas, sabe? Tipo, não só pra empregos, mas tipo, se eu quero ir fazer um curso de hobby, sabe? Tipo, eu quero. Que nem teve uma época que eu fiz um curso de corte e costura. Óbvio que eu não sabia nada. Tipo, eu sabia fazer alguma coisa, sabe? Porque quando eu era criança, eu
eu queria ser estilista. E aí, tipo, minha mãe conseguiu pra mim um curso de corte e costura com uma senhorinha e tal, e ela era ótima. Mas eu não continuei. E então, tipo, eu sabia uma coisa ou outra que eu me lembrava de muitos anos atrás, de quando eu tinha feito isso e tal, mas eu não lembrava de muita coisa. E, tipo, tinha muita coisa ali que eu também não tinha mexido, sabe? Tipo, uma máquina de overlock. Vocês têm noção do quanto isso é difícil? É muito difícil. Tipo, você mexer numa máquina de overlock, se você não tem prática, aquele bagulho quase come teu dedo. Pra você passar uma linha ali, meu amigo, minha amiga, minha amiga, não é fácil. Juro, você precisa de uma pinça que ela é muito grande. Ela é papo de, tipo assim, ela deve ter uns 15 centímetros. Mais. Não, ela deve ter, tipo, papo de uns 20 centímetros, essa pinça. E aí você tem que ficar puxando mesmo, tipo, o fio e tal. E são 3 fios. E o fio, ele desfia sozinho. Não, mano, juro. Ai, é péssimo, é horrível. Horrível, horrível. Você tem que gostar muito, 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 muito de fazer isso. Mas é uma máquina tão prática depois que você pega o jeito, sabe? Bom, enfim, eu tô divagando. Mas... tipo assim, teve um dia no curso em que eu comecei a chorar, porque eu realmente não conseguia passar a linha naquela merda. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu tenho essa coisa de... E eu acho que isso é mal de irmã mais velha. Por acaso, eu falei disso com essa minha amiga, que também é uma irmã mais velha. Mal de, tipo assim, eu tenho que ser muito boa logo de início, sabe? Eu tenho que, tipo... Tudo bem que eu nunca fiz isso na minha vida, mas foda-se, eu tenho que ter pego isso em 2 segundos, sabe? E não, você não vai, sabe? E é mais ou menos a mesma lógica, sabe? Tipo, é óbvio que você não vai pegar a dinâmica dessa empresa em 2 dias, porque você nunca trabalhou lá, sabe? Por mais que você, tipo, que a empresa seja um lance, tipo, por exemplo, de uma coisa que a gente tá estudando, que é comunicação, sei lá, tipo, eles têm processos que são diferentes e que você vai aplicar o que você aprendeu de um jeito completamente diferente, sabe? E tá tudo bem. Você não vai saber fazer. E tá tudo bem. Tipo, porque quando você vai entrar agora, as pessoas não esperam que você saiba fazer tudo. Por isso que às vezes vocês têm treinamento. Em empresas que dão treinamento, né? Porque tem outras que não dão treinamento. Então dessas a gente foge. A gente corre bastante, corre pra bem longe. Porque geralmente vão enfiar coisa no teu cu e aí vão achar ruim. E vai ser coisa que não tá no seu escopo e que você não vai saber fazer. E aí vão achar ruim quando, que surpresa, você não conseguiu fazer. Sabe? Bom, enfim, eu não tô aqui pra falar de empregos arrombados. Qualquer dia a gente pode falar de empregos arrombados. Eu tenho alguns na minha lista, assim. Mas aí vai ser baixo astral, entendeu? Vai ser horrível. Enfim, próximo. Vamos passar pro próximo tópico. Vai ser bem péssimo, tá? Vai ser ruim. Então. E... Ai, meu Deus. E aí... eu fiquei falando pra ela, tipo, amiga, obviamente você não vai saber fazer 100% do que as pessoas vão esperar de você, porque você vai aprender no caminho, sabe? E aí... só que, tipo, você não pode deixar que isso te paralise, sabe? Teve uma época que eu tava escrevendo um projeto que eu deixei ele na geladeira, né? E aí tinha uma frase de uma personagem que ela era muito conectada com, tipo, magia, né? Vamos lá. Ela era muito conectada com as sombras e o medo e a noite e etc. Então, todos esses sentimentos que são considerados, entre muitas aspas, ruins, ela valorizava. Só que ela vivia dizendo, tipo, pra todos os irmãos dela e tal, o medo, ele é bom. Ele faz você se mexer. Ele faz você tentar sair dessa situação, sabe? Tipo, pensar fora da caixa pra que você saia dessa situação, porque você tá com medo e você precisa sair. Mas o pavor, ele te paralisa. E eu acho que é meio sobre isso, assim, sabe? Tipo, é bom a gente ter medo de, sei lá, errar, sabe? Porque aí a gente vai se esforçar pra que isso não aconteça. E a gente vai estar lúcido quando a gente errar. Tipo,
Tudo bem, eu tava com medo de errar. Ok, aconteceu. E tudo bem, esse medo ainda tá dentro de mim. Mas eu aprendi com esse erro. Então eu posso pegar esse erro e esse aprendizado e consertar esse medo que tá dentro de mim, sabe? Mas quando eu tô apavorado, eu não faço nada. Isso também vale pra nós, artistas. Artistas, senta aí. Você faz arte? Senta. que agora eu vou me expor. E eu sei que vai bater aí também. Então, isso vale pra quando você fica se dando desculpa pra não fazer as coisas. No sentido de, não vou estudar hoje essa arte, tipo, esse jeito e tal, porque você tá apavorado. Porque, tipo, você tá realmente querendo ser um ótimo artista em 2 segundos. E isso dá muito porque a gente é muito ansioso. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim, sabe? Eu finjo muito bem que eu não sou ansiosa. Meus amigos falam, nossa, é tão calma. Eu falo, não. Não, lindos, eu não sou, não. Eu só finjo bem. E durante muito tempo, eu tava apavorada, sabe? Eu ainda tô um pouco. Mas eu percebi que eu tava apavorada. E aí, eu entrei nesse lugar de não existência. E isso também é meio apavorante. Porque esse lugar de não existência é um lugar em que você não faz nada. Você fica ali, na portinha da Coitadolândia, falando, ai, eu queria tanto ser um artista melhor. Eu queria tanto. Ai, que coisa ruim. Ai, 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 coitada de mim. E sim, coitada de você que não tá fazendo nada pra melhorar isso. Você só tá aí, coitada, apavorada. Sentada. Sem fazer nada. Isso me faz lembrar de que tudo na vida é esse processo desse tempo, né? E mano, eu tô sendo muito hipócrita, porque assim, por eu ser muito ansiosa, eu fico me cobrando de coisas que eu realmente queria que acontecessem rápido. E como eu falei, tipo, tudo na vida depende de tempo. Porque você vai aprender as coisas, né? Ao longo do caminho, como a gente tá aqui batendo esse papo. E aí, sei lá, talvez seja tipo uma questão também de a gente ir aprendendo, tipo, com as pequenas coisas também, sabe? Tipo, sei lá, e hoje aconteceu, sei lá, hoje eu encontrei um velhinho na rua, ajudei ele a atravessar a rua. E esse velhinho me disse que, sei lá, ele tava indo no mercado e a banana tava barata. Sei lá, eu tô pensando, tipo. E aí, tipo, beleza, eu já entendi que nesse mercado a banana está barata, sabe? Então, tipo, isso também é um pequeno aprendizado. É um exemplo de merda, mas enfim, tipo, você entendeu, sabe? As pequenas coisas que acontecem no dia a dia, elas têm importância. Enfim, e a gente não ficar, tipo, pensando demais no quanto as coisas vão dar errado, talvez seja o primeiro passo pra fazer as coisas, sabe? Por exemplo, durante muito tempo, se você me segue no meu canal do YouTube, você provavelmente já ouviu falar que eu parei de desenhar. E eu gosto de desenhar. É um momento em que, tipo, eu sinto que eu tô em paz, sabe? Que a minha cabeça tá concentrada, tipo, nessa única coisa, realmente, estou presente e tal. E aí, eu parei. Muito porque eu me frustrei. Porque eu achava que, sei lá, tipo, eu tinha que ser essa artista incrível. Eu tava rodeada de outros artistas, de outros ilustradores, animadores e tudo mais. E eu ficava ocupada demais me comparando com eles, assim, sabe? Ocupada demais, me apavorando e pensando que eu nunca ia chegar onde eles chegaram. E aí, que surpresa! Isso se realizou. Eu não cheguei onde eles chegaram. Porque eu parei. E eu fui pra esse lugar de não existência. Eu fui pra esse lugar de tipo, mano, se eu nunca vou ser boa. E aqui eu vou botar um pin nessa frase, tá? Se eu nunca vou ser boa como o fulano, sabe? Tipo, como esse fulano, esse meu amigo. Pra que eu vou me esforçar? Sabe?
Pra quê? Se eu nunca vou ser boa como ele, eu não vale nem a pena. Entende? E aí eu vou tirar o pin agora e falar: quem falou que é nunca? Sabe? Tipo, quem falou? Eu e minha cabeça perturbada. Eu, meus divertidamente, de autossabotagem. Sabe? Então. E foi meio que eu falei pra essa minha amiga também, sabe? Às vezes, nós, pessoas criativas, não vou nem falar que são só mulheres. Eu sinto que, tipo, muitas mulheres têm esse lance de duvidar delas mesmas e tudo mais. Mas vamos botar ali no pessoas criativas. E aí, calma, deixa eu. Peraí, parênteses, fica aqui desse lado. Mulheres no sentido de nós somos educadas pra que a gente se coloque como menos. A sociedade nos educa, não necessariamente tipo pais e afins. A sociedade nos educa pra que a gente se coloque como menos. Pra que a gente não tenha ambições e pra que a gente, tipo, continue nesse lugar de cuidadoras. Agora, parênteses, vamos colocar pessoas criativas. Que geralmente todo mundo que é criativo tem um quesinho de autossabotagem. Ou você é muito narciso, ou você é muito autossabotador. Então, assim, é 8 ou 80 sempre. Enfim, sempre não, né? Mas não vamos botar. Não vamos fazer isso, né? Mas enfim. A boa maioria das pessoas que eu conheci que são criativas ou eram muito narciso, ou eram muito. Muito autossabotadoras. E aí ficavam nesse lugar de não existência. Igual a mim. Enfim. Me perdi. Calma. O que eu tava falando? Ah, bom, me perdi nessa porra, caralho. Tipo, bom, enfim, mas acho que deu pra entender. O lugar, tipo, em que essas pessoas se colocam e tal, é muito lance de se eu não sou bom instantaneamente, se eu não fico bom em, tipo, 2 meses, 3 meses, então eu não vou ser bom nunca, sabe? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, tipo, é muito legal que a gente encontre pessoas em quem a gente se espelha, etc e tal. Mas no fim das contas, é você contra você mesmo, né? Tipo, e aqui, isso aqui vai parecer um bagulho muito coach. Nossa, ai, coach demais, oh meu Deus do céu. Só que a gente tem que dar essa colher de chá, porque isso aqui é um clichê. Por que é coach? Porque é clichê, sabe? E os caras, sabe, tipo, come clichê, arrota clichê, sabe? Então, assim, tipo, por que é você contra você mesmo? Porque no fim das contas, tipo, o olhar estético que evolui, o olhar crítico que evolui, o traço que evolui, o jeito de costurar que evolui é o seu, sabe? Não é tipo o do fulano que evoluiu contra você. Quem tá se colocando nessa competição, idiota, é você, sabe? Então, assim, vamos se colocar numa competição, tipo, da gente contra a gente mesmo? E aqui, tipo, dicas, principalmente pra quem desenha. Faz redraw das coisas. Redesenhe coisas que você desenhou, tipo, daqui, sabe, tipo, daqui não, né? Há 5 anos atrás. Você vai ver como você evoluiu, sabe? E isso ajuda pra caralho. Tipo, muito. Esses dias eu fui no parque, sozinha. Uma coisa que eu também tava apavorada de fazer e que eu não fazia nunca, que é sair sozinha. E aí fui lá e fiz, né? Fui com medo mesmo, e fiz. E aí eu redesenhei um desenho feio. Nossa senhora, hoje em dia tava feio demais. Que eu fiz justamente na época em que eu tava, tipo, estudando animação e tudo mais. Mais ou menos nessa época, eu acho. E eu refiz ele. E ficou legal. Tipo, e aí eu olhei e pensei, realmente, eu tô sentindo que eu tô, tipo, parada e que eu não tô evoluindo nas coisas. Mas, na verdade, eu evolui bastante sim, sabe? E que legal. Que bacana.
Lógico que tem, tipo, outras coisas que estão ali pra melhorar, sabe? A gente nunca vai tá bom pra gente mesmo. É bizarro. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais gentil e paciente com o que a gente espera da gente. E não se colocar nesse lugar de não existência, sabe? Porque se você ficar lá, é óbvio que no fim das contas você vai ser um coitadinho da Silva. E que você não vai ter realizado nada. E não sei, tipo, eu não sei se isso é uma ansiedade da geração Z, assim, sabe? Tipo, de não conseguir realizar as coisas porque a gente vê todas essas pessoas nas redes sociais, tipo, Instagram e afins, realizando coisas e tal. Mas aí a gente tem que lembrar que, tipo, mano, cara, tudo que você vê, tipo, no Instagram, principalmente, tá editado, tá finalizado, passou pela curadoria, principalmente das pessoas grandes, sabe? Tipo, passou pela curadoria de muita gente. De uma equipe, sabe? Eles têm equipes de marketing e publicidade e afins, sabe? Como que é o nome dela? Puta que pariu, esqueci. Sei lá, tipo, pensar aqui, dó da minha cabeça. A Lela Brandão. Escuto muito essa mulher. A Lela Brandão. Mano, ela tem uma equipe de marketing, sabe? Tipo, por isso que tudo dela é bem editado, bonito, etc e tal. Mas ela começou, tipo, sei lá, de algum lugar, entendeu? Sabe? Então, tipo... E agora, eu vou falar comigo. Porque eu tava ouvindo um podcast dela e ela disse: a gente tem que ouvir mais do que a gente fala pros outros. Então eu vou falar com você, mas eu também tô falando comigo. Para de achar que você não vai conseguir fazer as coisas. Primeiro de tudo. Segundo, faça com medo. Tá tudo bem. Tá todo mundo com medo. A gente sempre acha que as pessoas da nossa volta sabem muito bem o que estão fazendo, mas elas não sabem. Elas só estão fingindo muito bem. E quando você acredita, é porque elas conseguiram fingir bem melhor. Então, é isso. Dá a cara a tapa. Eu sei que, tipo, eu sou muito tímido e afins e não sei o que lá, mas eu tenho esse projeto que é incrível e maravilhoso e eu quero muito. Fala sobre ele o tempo todo. Fala. Porque sabe aquela frase, tipo, se o problema não é comunicado, logo ele não existe? É isso. Se a sua ideia não é comunicada, logo ela não existe. Se você não bota ela pra fora, ela não vai existir. E, como diz o nosso querido Emicida, você é o único representante dos seus sonhos. E adiciono ideias no mundo. Então, tipo assim, mano, se você não vai falar sobre isso, ora, quem é que vai? Sabe? Então, acho que é isso. Eu tô aqui já falando já tem um tempo. E acho que é uma boa pílula. Talvez. Eu vou terminar de ouvir o livro do Johan Hari, Foco Roubado, e aí eu volto pra falar sobre ele, porque era sobre isso o episódio, na real. Mas vamos tentar ser gentil com a gente. E otimista. Esses dias minha terapeuta me disse que eu tô otimista. E eu achei tão estranho. Porque eu não sou essa pessoa, eu não sou muito otimista. Quer dizer, eu posso ser. Falar que não sou é cravar uma coisa em pedra. Então, tipo, eu posso ser otimista. Eu só não estou sendo na maior parte do tempo. E vamos parar de cravar as coisas em pedra. Tipo, você não é nada, você está. Sabe? Tipo, eu estou aqui falando com você. Tipo, estou aqui tentando comunicar alguma coisa. Mas em algum momento, sei lá, isso pode mudar. Eu posso estar fazendo outra coisa. Eu posso estar continuando fazendo isso. Bem telemarketing, né? Senhora, eu vou estar mandando um sinal aí pra você e tal. Alô, meus amigos de telemarketing. Vamos lutar pra que vocês parem de trabalhar 6 por 1. É isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu espero que tenha feito sentido. E se fez, comenta. Vamos conversar. Porque eu gosto de conversar com vocês. Gosto de comentários.
E comentários que tem sentido, sabe? Tipo, se você quer só falar, nossa, achei uma bosta, legal, mas por quê? Sabe? Enfim. Um beijo. Ah, calma, vamos lá. Calma. Se inscreve aqui. Eu não sei onde você tá ouvindo isso, se é no Spotify, se é no YouTube. Mas se inscreve. E também me segue no onde eu falo sobre comunicação, tá? Que é a Luve. Luve Studios, a gente fala um pouco sobre comunicação também. Lá. Aqui eu tô só falando alto. E sei lá, também no meu perfil eu vou tentar postar mais coisas. Eu tava realmente flertando com a ideia de acabar com o Instagram e o TikTok e ficar só por aqui. Mas essas coisas elas se conversam, né? Então, sei lá, a gente vai montar uma agenda. Eu e a minha cabeça perturbada. A gente vai montar uma agenda e tentar. Vamos tá tentando. Vamos tá tentando não ser cruéis com a gente, tá bom? Um beijo, um queijo. Até a próxima. Comenta aí se fez sentido pra você. E tchau. Tchau. Não seja cruel com você, tá bom? Eu tô pedindo. Tudo bem? Beijo, tchau.